que vem na sua cabeça quando a gente fala sobre sedução? Para muitas pessoas ainda existe um imaginário de uma sedução ligada à manipulação, onde existe um grande lobo mau e uma vítima, um jogo de poder, onde um sempre vai sair perdendo. E por mais que a gente queira viver toda essa intensidade, fatalmente alguém vai sair destruído. Será mesmo que a sedução tem esse destino único? Ou, na verdade, ela pode ser uma grande saída para a nossa angústia? Para entender a sedução e te convidar a dizer sim para a sedução, eu tenho a honra de trazer aqui ao podcast Amores Possíveis, Laerte de Paula, psicanalista e autor desse livro maravilhoso que eu já quero indicar, A Casca do Tempo Nascente, que é um ensaio sobre a sedução. Então, hoje vamos mergulhar nesses muitos conceitos da sedução. Primeiro, eu queria te perguntar sobre essa concepção que a gente tem ainda, que acho que é muito simplista, da sedução ligada à manipulação. Sim. Por que a gente fica preso nessa representação? Bom, primeiro, muito obrigado por me receber aqui. A proposta, como eu entendo que consta no livro, foi de resgatar. E eu encontrei essa noção como uma surpresa, assim, né? De que o conhecimento que a gente tem do senso comum, né? Da sabedoria popular da sedução eu compartilhava também, né? Essa ideia de sedução como algo, como pecado, como algo ruim, antiético, né? Pejorativo, e foi com um grande espanto assim que eu fui vendo que na origem da palavra etimológica havia um sentido primeiro destituído de qualquer conotação moral. Então a pesquisa começou a se enveredar por aí, uma pesquisa que vem há uns 8 anos, começou no mestrado. E a ideia de sedução na origem estava ligada ali a ações destituídas, né, de senso moral, de sentido moral, como afastar, dividir, separar, né, tirar a parte. E aí eu comecei então a me interrogar, então aonde foi que o termo foi começando a receber esse acréscimo moralista, né? E como também consta na pesquisa, né, essa é uma ideia que foi sendo acrescida ao longo pelo tratamento da igreja cristã, né? É verdade, então... depois de alguns, esse é um termo que vem do latim, né, do seducere, não sei se isso interessa para a conversa, mas como Sim. uma origem, assim, acho que isso foi algo que organizou, porque é um trabalho, né, tirar um pouco, depurar um pouco do termo sedução, esses sentidos que ele foi adquirindo, que tem aí, vamos dizer, uma incidência política, né, moral, de distintos usos, né, para recuperar essa primeira acepção. Então, a partir do tratamento cristão, vamos dizer, dos filósofos moralistas, então é uma coisa de Santo Agostinho, né, e outros, Tertuliano, São Clemente, isso passa a ser concebido como não só tirar ou se afastar, mas afastar de um caminho do bem, ou afastar de um caminho da virtude. Afastar o homem de Deus, por exemplo. Então não é à toa que a sedução foi... É um grande pecado, né? Foi, vamos dizer, enlaçado como a estratégia feminina por excelência, né? Então, como um pecado, exatamente. E a partir daí passou a se ter então uma espécie de exortação para que os homens se mantivessem à distância disso, para que cultuassem uma relação com Deus, protegidos do engano e da ruína e da desonra, né? Não só esse tratamento cristão, então esse tratamento religioso foi dado, como também foi dado um tratamento jurídico, vamos dizer, onde a sedução também passou a ser um dos nomes possíveis para se dizer de um crime específico, né? Então, não toda a sedução, mas também havia, né, até pouco tempo atrás, havia no próprio Código Penal brasileiro a sedução como um crime. Ah, é? Então, como você iludir uma moça, né, isso no Código Penal brasileiro constava, né, você ter relações maior com uma mulher menor de idade, mas também havia ali um certo uso político, que era ter relações com uma mulher que não precisava necessariamente ser uma adolescente, por exemplo, uma menor de idade, como a gente pensa hoje, mas como aquela que ainda estaria sob os cuidados do pai, né, estaria sob os cuidados de um homem. Então você tirar essa mulher desses cuidados seria uma desonra para a família mais do que para a mulher. A sedução, então, foi criminalizada nesse âmbito, vamos dizer. E somente no século XX que isso começou a ser recuperado, né, como uma espécie de reflexão, um exercício filosófico, literário e psicanalítico também, aí que isso me chamou. Pensar assim, como é que a gente poderia dar nova dignidade para esse termo, destituindo, né, decantando um pouco dessa conotação pejorativa que adquiriu, né? Até porque isso é alguma coisa que acaba aparecendo também pela via da clínica.
Porque eu vejo muito na clínica também um lugar de um discurso, eu que falo muito sobre amor e agora a minha clínica é prioritariamente feminina, ele só queria me seduzir. Como se já tivesse a priori uma intenção de manipulação e descarte, e não uma oscilação de desejo. Sim. Tem um enlace de duas pessoas que passa por um afastamento e aproximação e querer e não querer. Isso não necessariamente é algo premeditado. E eu vejo que a gente ainda está preso nessa narrativa simplista. Seria isso, né? De que também acho que essa é a conotação mais predominante, que é de que a sedução poderia ser o resultado de um cálculo deliberado feito por um agente que tem domínio, vamos dizer, dos efeitos que ele produz, da sua intencionalidade, quando a gente pode ver que é possível seduzir sem sequer querer. É possível exercer um efeito de sedução sobre um outro, sobre o qual eu nem estou sabendo. Né? Só posso vir a saber depois. E a partir dessa vontade de desconstruir, como você foi descobrindo outras leituras da sedução? Elas surgiram por uma via de... Acho que tem um tratamento que os filósofos deram, né? E teve um debate que se deu principalmente na França, nos anos 70, que era de uma tentativa de fazer um elogio para que a gente sustentasse uma outra relação com aquilo que é do campo das aparências. E a gente sabe, acho que até hoje isso não é um assunto fácil, vamos dizer, pode ser muito polêmico, porque isso pode dar margem ao cinismo, à má-fé, mas de um jogo com aparências que seria do qual a gente tentaria se defender, por exemplo, com um apelo ao esclarecimento absoluto, né? A transparência, a contratualização, as intermináveis DRs, né, que a gente pode ter para tentar esclarecer quais são as suas intenções e as minhas, para que a gente não se engane no meio do caminho. Como se isso fosse possível. A dimensão do engano é algo exasperante, assim, né? Então, é muito isso. Geralmente, a sedução acaba sendo nomeada para dizer de algo que fracassou, né? Então, o fui manipulado estaria se referindo a uma parte da experiência de sedução. Porque antes de ser manipulado, existe a parte do encanto, vamos dizer, da promessa, né? Do brilho. A sedução estaria para dizer assim, algo deu errado e eu fui usado por alguém, né, que fez um uso de mim para benefício próprio. Eu estou propondo ampliar, então, a ideia de sedução para a gente extrair dela uma leitura mais complexa, né? Além desse recorte. E aí, para onde a gente iria? Para a pessoa que seduz, para a gente tirar ela do lugar do manipulador? A gente pode enxergar uma pessoa só que está... Porque primeiro a gente herdou da literatura, das artes, vamos dizer, essa caricatura Dom Juanesca, né? De alguém que seduz o outro para não se deixar seduzir, ou somente para que o outro seja colocado, né, numa situação de angústia ou de ignorância, somente para que o outro seja, digamos, objetificado, né? E o seduzido estaria protegido desses efeitos. Então, a gente tem, né, o Dom Juan, o Casanova, são obras que exacerbam, vamos dizer, essa dimensão de que por detrás da sedução tem um ator manipulador. E é capaz a gente encontrar N casos onde a pessoa seduz por sua pura distração, assim, por puro acaso. Até porque o efeito da sedução, né, Carol, seria a ideia de que, sabendo ou não, a gente consegue produzir num outro, né, ou encarnar para um outro, uma vacilação de sentido, e o sujeito consiga, a partir dessa experiência de perturbação de sentidos, né, de seus pontos de referência, investir essa experiência com algum tipo de brilho, de encantamento. Né? Por exemplo, uma situação que pode me desorganizar, mas a partir dessa desorganização eu posso vislumbrar ali uma promessa de que algo muito mais belo pode se abrir no meu caminho. É claro que, para a gente pensar em sedução, normalmente a gente vai trazer isso para o campo erótico, né? Para o campo dos encontros amorosos. Mas isso é algo que pode ser vitalizante em outros âmbitos também, né? Num projeto pessoal, numa viagem, num trabalho, né? Numa experiência profissional. E tem um trecho do seu texto que está no site do Vox, que chama Preferiria Sim, Sedução como Antídoto para a Angústia. Que você fala que a sedução favorece um adiamento do ser em prol de um percurso que não seria despropositado chamar de aventura, com seus riscos e deleites. É que a sedução joga o ser para depois. O seduzido consente em não ser, por enquanto. Cede desse interesse estrutural em benefício de uma experiência incerta, mas incandescente.
com a linguagem aberta via sedução. Numa época tão narcísica, você acha que a gente está com medo desse adiar o ser? Porque acho que a gente está tão autoafirmativo e parece que eu não posso perder tempo, nem posso me perder de mim. Acho que sim, quer dizer, na medida em que a gente depende muito da confirmação, da afirmação de uma identidade, que conte também com o reconhecimento dos outros, especialmente se a gente está considerando aqui, né, o nosso uso das redes sociais, o nosso uso de uma exposição, né, da nossa identidade, que isso seja abalado é extremamente perturbador, né? Agora, a sedução, eu tendo a pensar nesses termos, ela é uma experiência que ela precisa ser pensada como uma experiência íntima e também uma experiência que, vamos dizer, os antigos usavam esse termo, né? É como se a sedução tirasse o sujeito um pouco do grupo. Eu uso muito aquele exemplo do John Lennon, não sei se você teve a oportunidade de ver, mas eu acho tão bonito isso de um sujeito que tinha todo o sucesso do mundo, que estava, né, usando da sua celebridade para conseguir favores e privilégios no mundo artístico, por exemplo. Tem uma cena onde ele conhece a Yoko Ono. E é isso, aquela pessoa que aparentemente estava propondo uma experiência artística subversiva, assim, surpreendente, o captura através de um truque, né, de uma exposição, e ele resolve, a partir daquele primeiro encontro, absolutamente despretensioso, assim, ele fica absolutamente cativado por aquilo, e pouco a pouco ele vai se aproximando muito mais do caminho com ela, nem que para isso ele precisasse renunciar à banda, ao sucesso, ao estrelato, em nome disso, né, que ele não sabia direito aonde ia dar, mas que foi poderoso o suficiente, vamos dizer, para tirá-lo de um status quo. Então, acho que nesse sentido a sedução vai jogar um pouco com esse risco, que é, bom, eu posso perder a segurança dessas coordenadas onde eu estou localizado. Agora, por que isso valeria a pena? Né? Acho que essa é a provocação que eu tentei fazer nesse texto. Em nome de que a gente vai topar, abrir mão e se arriscar num lugar sem garantias? Deve ter algo de interessante aí, né? E acho que tem uma promessa que a gente pode depositar aí, que é da possibilidade que uma figura... Eu tento discriminar isso, né? Não é que uma pessoa é ou não é sedutora em si mesma, né? Ela pode encarnar um lugar sedutor para alguém, dependendo de o que ela diz, ou o que ela fez, onde ela se ausentou. A gente seduz mais pela nossa ausência, vamos dizer, do que pela nossa presença. E, eventualmente, através dessa pessoa, eu posso me experimentar, e eu acho que esse é o deleite, mas que é o vertiginoso da experiência de sedução, de eu me experimentar como outro. Quer dizer, uma pessoa que consegue trazer à tona em mim algo que eu não consigo experimentar em nenhum outro lugar. Às vezes a gente experimenta isso de uma forma tão inédita, tão violenta, que é sem volta, assim, né? Uma vez experimentado isso, é como se a gente precisasse ir atrás desse brilho que a gente vislumbrou num certo encontro, assim, num certo instante. Mas que isso é seu, né? Porque te ouvindo eu penso, essa pessoa me mobilizou sair desse lugar e encontrar outros espaços em mim. Sim. E se ela for embora, esse outro caminho fica em mim, né? Esse meu espaço psíquico já se alargou. Por que a gente acha que ele se perdeu quando o outro se vai, né? Porque a gente fica muito preso no objeto. Pois é, mas essa é uma questão que é uma operação nada garantida, né? Eu concordo, pensaria por aí também, seria um bom avanço poder descolar o efeito experimentado da figura que o encarnou. Mas eu deixo como uma pergunta genuína, assim, e às vezes os analisantes relatam assim na sessão, eu jamais vou conseguir experimentar com uma outra pessoa isso que eu só consigo experimentar com tal parceiro. É como se as pessoas ficassem com medo de investir, né? Assim, pode ser que outra pessoa não consiga tocar nesse ponto meu. E é verdade assim, quero dizer, é possível que isso aconteça. Do que depende? A gente adoraria, né? Seria muito bom poder dispor um pouco mais, vamos dizer, tornar disponível para cada sujeito, para um analisante, que ele possa brincar com isso, descolando do objeto amoroso dele, único, né? Exclusivo. Que isso possa se deslocar. Mas nem sempre isso está garantido, né? Depende da graça, vamos dizer. E tem um outro ponto que você coloca, que a sedução pode ser um dos modos de desviar o sujeito das capturas hipnóticas do seu enredo fantasmático.
E eu vejo que muitas vezes a gente está preso nesse nosso próprio enredo. Como é que a gente pode ver a sedução como uma salvação e não como uma maldição? Bom, primeiro que eu proporia deixar isso em aberto, porque é do risco que está posto, assim, se é salvação ou é maldição, cada um descobre, assim, né? Que o que eu talvez defenderia é de que nem toda sedução precisaria ser pensada somente numa chave trágica ou de um ressentimento, né? É claro que, porque é isso, assim, tem algo que é inescapável de uma experiência de sedução, que é parte dela, é parte intrínseca da sedução, que sobrevém algo de uma decepção. Quer dizer, de que a gente invista uma promessa em algum lugar e que descubra depois os limites dessa promessa. Às vezes com a contribuição do outro, às vezes por um puro acaso, às vezes porque o nosso desejo mudou de lugar. Mas eu acho que ela pode ter algo aí de um desvio de um mesmo, né? E é muito comum, às vezes, os analisantes dizerem isso na clínica, né, Carol? Eu estou cansado, eu já sei onde isso aqui vai dar, eu estou cansado do mesmo enredo. E é como se também ficasse uma espécie de demanda para como é que eu faço para romper com esse lugar já conhecido, né? Como se já tivesse um roteiro. A sedução seria, vamos dizer, de uma certa forma, esse esforço para tentar abrir, né, ou perturbar essa coordenada fechada para ver por onde que é possível experimentar satisfação e inventar, e aí que dá para brincar com o que você trouxe do ser, né? Com um ser que ainda não está respondido, né? Quem eu posso ser depois dessa experiência? É claro, tem um risco aí, porque pode ser que esse outro não me reconheça mais, pode ser que esse outro me leve para um lugar para o qual eu ainda não sei responder. É uma experiência, vamos dizer, de viagem. Por isso que eu dei essa conotação aventuresca, né? De que é uma viagem que sabe-se lá o que se pode inventar aí, mas tem um certo elogio a esse risco. E hoje eu vejo e eu fico irritadíssima com esse boom de coaches de relacionamento que dão fórmulas e passos, e muitos deles passam pelo passo a passo da sedução. Então você tem que falar isso, você tem que agir assim. De novo, como se a gente soubesse quais são os atos que vão seduzir a outra pessoa, e como se esses mesmos atos fossem ter o mesmo efeito sobre todas as pessoas. Como a gente pode se livrar desse olhar simplista e entender isso? O que é seduzir e ser uma pessoa sedutora? Para além desse olhar clichê do tipo, ser a Scarlett Johansson. É curioso, né? Porque a demanda primeira que o neurótico faria, né, seria de eu quero ter acesso a um saber sobre o que eu preciso fazer para causar o desejo do outro, e aí eu vou me fazer amável. Que eu acho que é o que a maioria das pessoas faz, né? Seria assim, bom, eu quero me apropriar, ter domínio do meu eu e controlar os traços que eu expresso e recebo para dominar essa arte, vamos dizer. É curioso porque, vamos dizer, uma análise iria na absoluta contramão disso. Seria, bom, antes de mais nada, como é que a gente se avizinha ou constrói uma outra relação com o que a gente não sabe de nós mesmos e com o que a gente não pode saber sobre o desejo do outro, o que o desejo do outro tem de opaco, de errante, de incapturável. Bom, poder fazer um reposicionamento diante dessa quebra de ilusão que a gente tem, né? De, bom, primeiro, se eu souber, há um saber que eu posso ter acesso, e se eu souber disso, eu vou poder realizar, né, o meu desejo. A gente está propondo quase que bagunçar esse jogo, que é assim, bom, e se você puder dar dignidade? Pensaria assim, né? Quase que uma caricatura de qual seria um convite possível para um analisante. E se você puder dar dignidade para aquilo que você não sabe sobre o desejo? E se for possível jogar com isso? E se, vamos dizer, aquilo que você não sabe puder ter, né? Vamos dizer, o Deleuze usa, né? Tem um vídeo muito famoso dele no YouTube sobre o abecedário do Deleuze, que ele vai dizer do ponto de loucura de cada um, ou daquilo que não se sabe, ou daquilo que escapa às normas, vamos dizer. Como esse traço que pode ser o traço que captura o desejo do outro sem que você saiba, né? Então, a sedução seria um pouquinho você não só topar esse jogo, mas topar também, eu diria, você perder as suas referências iniciais e ter que inventar
né? Ter que produzir linguagem. Quer dizer, você tem que aprender a falar algo que diga do seu estilo. Porque a maioria, né? O esforço maior seria como é que eu me torno um modelo, né? Uma referência, ser como a Scarlett Johansson, ou ser como algum sex symbol, né? Bom, como é que a gente quebra com isso para poder, assim, como é que eu jogo com isso que aparece de mim, que é um meu desconhecido, vamos dizer. Entender que todas as pessoas são sedutores em potencial. Pode ser sedutor, é isso, assim, se você está disponível até para ouvir, recolher os efeitos que você causa no outro. Eventualmente, a partir daí, você pode considerar isso, né? Se você está sendo escutado, se você está sendo percebido. Você acha que a gente está pouco aberto para perceber os efeitos que a gente causa nos outros, porque a gente está tão preso nas nossas próprias narrativas de nós mesmos? Eu acho que é muito difícil para todos nós abrir um pouco de mão dos discursos coletivos, né? Que nos organizam, nos constituem de uma certa forma. Então, não estou propondo que a gente simplesmente vilanize isso, mas de que seria preciso para, né, a gente ter um acesso à nossa vida erótica, poder ir um pouco além, né, poder se perder um pouco do que seriam as receitas, as normas, para poder ter que se haver com isso que é surpresa, né, que é inesperado, que é estado de ignorância também. De alguma coisa que você só vai construir depois, né? Um saber sobre aquilo. E como é que você acha que a gente pode passar de uma experiência só angustiante para uma experiência que tenha mais fruição? Até outro dia eu estava entrevistando um instrutor de mindfulness, ele estava contando que ele começou a nadar e competir depois de adulto, na categoria Master, e daí a primeira competição que ele foi nadar, ele já estava lá se preparando, ele estava super nervoso, e daí estava com palpitação e olhando aquelas coisas e a mão suando. E aí chegou a treinadora e ela estava com as mesmas coisas, mas ela estava, ai, que delícia. Então, ele estava sentindo tudo aquilo como uma tensão absoluta e para ela toda aquela adrenalina era que incrível, eu amo essa delícia da competição. Como a gente entrar no jogo da sedução? Ai, que delícia poder brincar, de se conhecer, se esconder, mas se abrir para a alegria do jogo, sabe? Como? Curioso, esse é um bom exemplo, né? É assim como o exemplo de um parque de diversões, né? Quem é que se diverte num parque de diversões com aquelas atrações que mexem com a adrenalina e que para alguns pode ser extremamente deleitoso, né? E que para outros pode ser um horror. Nossa, para mim é um horror. Quer dizer, aquilo que para um é impossível, é insuportável, para outro pode ser eventualmente uma aventura, uma graça. É claro que quando a gente eu estou usando esses exemplos porque é como se tem menos do nosso ser em jogo aí. É claro que pode ser difícil ou fácil essa experiência. Mas eu acho que no campo da sedução, e é por isso que eu estou brincando com o adiamento do ser no meu texto, o ser está mais em jogo, né? Quer dizer, o quanto que a gente é sensível, né? A importância do ser reconhecido, de se sentir amável, do sentir que tem valor. E do quanto que a gente, às vezes, né? A gente pode cair em lugares muito complicados, muito sofridos, né? Que eu chamo desse lado da fantasia, de que quando não funciona, né, diante de um desencontro amoroso, a gente vai se ler como indignos, né, como lixo, como os traídos, os rebaixados, os abusados, né? É muito fácil a gente cair num lugar de muita depreciação do ser, do ser, e de se sentir absolutamente incapaz, assim, né, não merecedor de uma nova experiência. E você acha que o caminho seria poder abrir mão um pouco desse ser? Eu diria que sim, a priori, né, teoricamente, mas ainda que a gente ache isso, né, por exemplo, na condução de um tratamento, não se trata de uma recomendação racional, mas o que é que pode operar o que é que pode ter o efeito para alguém de precipitar esse deslocamento, né? Quer dizer, porque muitas vezes o que a gente está marcando aqui, mesmo para quem, não só para quem quer seduzir, mas para quem quer ser seduzido, porque essa também é uma demanda, né? Tem gente que diz assim, inclusive essas pessoas que estão saturadas dos aplicativos, de dizer assim, eu não consigo mais levar aquilo a sério, eu não consigo me afetar, eu não tenho mais paciência para investir
É como se nenhuma outra promessa, por exemplo, pudesse exercer esse lugar de estímulo, né, ou de encantamento para um sujeito. Então, o que pode operar para cada um esse lugar de ruptura um pouco, né, de quebra dessa inércia também a qual a gente está submetido? É uma experiência que a gente seja colocado à parte. Porque é isso, assim, é preciso primeiro uma interrupção. A sedução, se a gente for organizá-la em tempos, antes do encantamento tem uma quebra, uma experiência de quebra, de choque, de interrupção, né, de abalo de sentido. É somente no segundo tempo que, diante do que se desorganizou, a gente pode ser que a gente encontre, vamos dizer, um suporte encantado, uma figura encantadora, que acene para a gente assim, bom, é possível reorganizar isso com adornos, né, de uma forma maravilhosa. E em nome disso a gente se dispõe então a se mexer, a se deslocar, a mudar, a aprender algo novo, a se fazer diferente. Aí tem, vamos dizer, todo esse investimento, que também é um investimento narcísico, a gente pode dizer, mas em benefício de um deslocamento. Você tem uma passagem que você fala que o seduzido diz sim. A que a gente diz sim? Eu deixei com pergunta aberta. Trouxe a pergunta para cá. Sim, a que o seduzido diz sim? Eu acho interessante porque não se trata de saber, né? A gente não sabe. E eu estou falando também um pouco em nome próprio, vamos dizer, mas é algo de não importa aqui que a gente está dizendo sim, assim, a gente diz sim a isso. Né? Alguma coisa que se apresenta ali que a gente quer saber sobre isso. Por isso que eu digo que a sedução solicita que a gente produza linguagem, né? Porque a gente quer falar, ou a gente quer escrever, ou a gente quer desabafar com os amigos, ou com o analista, ou com o parceiro, né? Mas como se a gente precisasse falar para tentar dar nome a isso que nos tomou, né? A isso que nos atravessou. Mas é de uma experiência de descentramento, sabe? Que se trata, assim, é de uma coisa assim, eu não estou mais na direção desse caminho. E de falta de controle, né? Eu tenho falado muito sobre controle aqui, porque acho que as pessoas estão querendo controlar cada vez mais umas às outras e as próprias emoções, e no amor o controle é da ordem do impossível. Então poder se entregar para esse imponderável... É um imponderável que ele necessita de uma certa... Eu, às vezes, recorro a uns nomes bem inusitados, assim. Precisa de uma certa graça, né? Quer dizer, às vezes eu chamo até de milagre, que é uma coisa que também é da ordem do imponderável, mas que às vezes o outro tem que estar presente, às vezes é preciso ter algum ponto de apoio, o outro precisa... Ainda que não seja a garantia propriamente, mas a promessa da garantia, né? A promessa de que vai haver algo ali além. Então, a gente diz sim porque a gente confia, né? Sabe-se lá que tipo de crença, de aposta, de fé é essa, de coragem. A gente confia que vai ser possível tecer um novo ser, né? Um novo arranjo. Ainda que essa promessa vá se renovando e se quebrando e se reinventando, mas como é que o que é isso que a gente pode, vamos dizer, emprestar para esse jogo, que é de ir esticando um pouco mais o jogo antes de concluir. Porque o terror da sedução é esse, né? De que mesmo quando a gente está gostando de um jogo de sedução, de vez em quando a gente precisa dizer assim, bom, mas agora acabou a brincadeira, né? Agora falando sério. Como se a gente precisasse de vez em quando sair do jogo para reinstituir assim, bom, estamos aqui, podemos novamente voltar para o jogo e brincar, né? E brincar de faz de conta. Então, é um pouco esse jogo de ausência e presença, né? De garantia. Por que a gente está querendo sair do jogo tão rápido, né? Que eu vejo alguns movimentos. Uns que eu tenho medo de, tá subindo muito, é melhor eu sair daqui enquanto eu ainda consigo pular sem me estatelar. Ou uma coisa de, eu não quero te machucar. Então, é melhor eu nem... já vou sair daqui, porque talvez você esteja mais envolvido. Você fala, calma, tá? A gente só tá brincando. Sim, a gente fica tentando evitar um pouco, até encarnar esse lugar do canalha, né? Ou da pessoa que foi abusiva, manipuladora. Essa é uma preocupação dos nossos tempos. Agora, você citou uma questão que é cara pra gente, tem a ver também com quanto tempo a gente tolera ficar nessa posição. E é uma questão quase de
para cada um, né? Assim, bom, tem gente que consegue jogar um pouco mais tempo e às vezes esse tempo a mais faz diferença, né? Porque você precisar, às vezes, ficar num lugar muito restrito de não conseguir jogar, ir muito longe com esse jogo de incerteza e precisar logo responder, enquadrar o que é isso que a gente, né? O que é isso que a gente está vivendo, né? É namoro, né? Você está afim, não está afim? Vamos definir logo que tipo de relação é essa. Tem gente que está no jogo avesso, que é de eu não quero definir isso, quero deixar isso em aberto. O jogo é mais prazeroso aberto. As variáveis estão por aí, né? E aí, para ele ser prazeroso aberto, acho que a gente tem que trair a própria fantasia, né? Que acho que é uma outra coisa que você coloca no texto. Porque eu sinto que a gente também tem, mesmo quando a gente entra na sedução, a gente tem uma fantasia de uma narrativa de onde isso vai dar. Então, até a fantasia eu quero controlar. Como é que a gente precisa entender que a traição de si precisa acontecer nesse processo? Né? Você falava de trair a fidelidade, a promessa de colagem em benefício do prazer da invenção. Essa é uma pergunta que eu gostaria de deixá-la aberta, mas o que você diz permite, né? Que a gente brinque com isso, que a gente é extremamente fiéis, né? Não tem como não sermos fiéis à própria fantasia, ainda que a gente rechace ela, né? É muito difícil romper com isso, eu diria, né? Primeiro por uma questão estrutural, mas eu acho que e eu estou me perguntando isso, né? De que tipo de experiência depende esse episódio? Porque não é um episódio, a sedução que eu estou querendo... É claro que a gente pode até brincar da dimensão do flerte, né? Aquela coisa mais cotidiana, prosaica, que a gente pode viver todo dia em vários lugares. Mas aquela sedução que, vamos dizer, transtorna mais o nosso ser, é uma experiência mais rara, é difícil de acontecer, depende de uma série de variáveis e que eventualmente acontece pouquíssimas vezes e a gente se pergunta, né, será que às vezes a gente fica querendo voltar a viver aquilo e não é tão simples. Muita gente fala, eu sinto que eu nunca mais vou me apaixonar por ninguém, faz tempo que eu não sinto um frio na barriga. E a gente, é isso assim, né, uma vez que isso acontece, que é algo como assim, eu fico me perguntando o quanto disso é produto de um cálculo nosso, de um ato nosso. Quer dizer, que é de um ato, sim, mas eu me pergunto isso, até que ponto se trata de a gente tem que consentir a se deixar seduzir. Eu uso alguns exemplos no livro para mostrar que, às vezes, a gente não é da ordem do cálculo. Quando a gente viu, a gente já está nessa posição e a gente fica se perguntando como é que eu fui parar aí? Como é que eu me deixei seduzir? Eu também tenho essa sensação de que a gente tem menos controle. Até quando as pessoas falam isso, mas eu não estou num momento de que eu vou namorar ou não estou aberto para as pessoas. Quando você é atravessado por alguém, você é atravessado por alguém. Não acho que existem pessoas completamente inabaláveis. E, eventualmente, uma experiência de sedução pode ser, né, nos melhores casos, nos casos mais graciosos, vamos dizer, alguma coisa que, ainda que a gente não estava esperando, mas que acena pra gente com um valor tão fulgurante, né, tão reluzente, que a gente está disposto, a gente topa pagar o preço de se desdobrar inteiro para acomodar esse novo encontro na vida, né? Por exemplo, nesse caso que você traz, que a gente tenta colocar isso num cálculo mais utilitário, né? Bom, se eu for me seduzir agora, e é a recomendação que os moralistas cristãos davam, né? Vai ser a minha ruína, né? Vai ser prejuízo, eu vou ficar sem dormir, eu vou ter que trabalhar menos, eu vou ser menos produtivo para a sociedade, porque eu vou querer investir mais nesse encontro. E aí isso se coloca como um impasse para o sujeito. Mas, eventualmente, eu acho isso bonito, assim. Às vezes a pessoa topa pagar esse preço, né? Quer dizer, tem alguma coisa que vale mais do que estar nesse circuito de produtividade, de reconhecimento social. E o título do texto, né, preferiria assim sedução como antídoto para a angústia. Como a sedução pode ser uma saída para a angústia? Não sei se você quer falar um pouquinho do conceito de angústia. Eu comecei pesquisando a sedução e depois eu cheguei na angústia como, de uma certa forma, para tentar teorizar um pouco que horror é esse qual a gente pode ser tomado a ponto de precisar ficar se defendendo da sedução, né?
Então, diante de certas experiências, né, é isso, assim, tem gente que se protege de todas as formas para não se expor a experiências de sedução. Porque é isso, porque vai perder o controle, porque vai sair de si, porque pode ser que apareça algo ali que a pessoa não sustenta. E um dos nomes que eu encontrei como pista foi de pensar essa experiência de angústia, que seria essa experiência de você se ver vacilando na sua leitura da realidade. Quer dizer, você começa para estar na experiência de sedução, é preciso ter alguma tolerância à experiência de não saber. O que é uma experiência que a gente visita, vamos dizer, necessariamente numa análise, e que a gente também haveria de visitar num encontro amoroso. Poder ir indo no outro. Quer dizer, essa é uma experiência muito banal, mas ela vamos dizer, a parte mais dramática dela é vivida no encontro erótico, né, e numa experiência de análise. Quer dizer, como é que você pode fazer frente, né, diante da angústia, você simplesmente não recuar, porque essa seria a reação por estrutura, a nossa primeira reação. Diante desse perigo, a gente recua, recobre, né, vamos dizer, retoma a realidade prévia e fica ali e se protege, né, daquilo que pode fazer ameaça. Mas se sentindo sozinho e angustiado. Mas, eventualmente, é isso, assim, capturado por um circuito de lugar já conhecido, né? Atrever-se, vamos dizer, essa experiência de se abrir para o não saber e ir em busca de novos saberes, requeriria aí esse gesto de poder suportar, ter um outro jogo com a angústia. E aí foi por onde a pesquisa se deu, né? Então, o Preferiria Sim foi primeiro essa brincadeira com o Bartleby e o Escrivão, né, que é um livro do Melville, que tem essa frase clássica que é o Preferiria Não, né, que é alguém que diante... Claro que o livro tem outro contexto, mas diante de todo convite para alguma ação com seus colegas, companheiros ali no livro, dizia assim, eu prefiro não, né, recusando-se a qualquer engajamento com o outro. Que é um pouco isso, seria a parábola que eu peguei para dizer do lugar no qual o não seduzível se encontra. E como tornar esse gesto de recusa uma possibilidade de ultrapassagem, né? Para ir para além desse lugar conhecido. A ideia foi tentar, talvez, articular um pouco, e aí eu fui buscar isso no estudo do Lacan, a ideia de como é que a gente faria para, diante dessa experiência de aquilo que me sustentaria como um candidato possível a adivinhar o desejo do outro, a responder ao desejo do outro, bom, na experiência de sedução, isso sofre uma vacilação. Então a gente fica numa certa incerteza, numa certa insegurança, precisando novamente se perguntar, né? Bom, o que o outro quer de mim? Será que essa pessoa me deseja, não me deseja? O que ela está vendo? E a gente se deslocar em busca de um novo saber. Esse empreendimento que eu estou colocando seria o exercício de, primeiro, né, ultrapassar vamos dizer, a mágoa, né, a dor de uma decepção, de que primeiro eu vou tentar responder, eu vou tentar ser aquilo que o outro quer de mim, aquilo que eu suponho que o outro quer de mim. E uma vez que eu me encontrar, e eu vou me encontrar, né, com as decepções, com os limites dessa promessa, o que eu posso fazer para ir além disso? Porque senão, diante da decepção, só me resta recuar, lamentar e né, ficar ressentido e me queixar e dizer que eu fui uma vítima e tentar evitar isso novamente a cada história. Quer dizer, então agora, eu quero me seduzir, mas eu não quero me decepcionar. Estou propondo, né, toda a minha argumentação está sendo de que o barato do jogo seria incluir a decepção aí, que a decepção é parte do jogo da sedução. E como é que a gente não recua e não para aí na decepção e pode novamente reinvestir nesse jogo de trocas e de enganos também, porque é isso, a gente está sujeito, estando na linguagem, estamos sujeitos ao jogo do engano e do mal-entendido permanentemente. Como fazer esse jogo de uma forma menos ressentida? Quer dizer, investir novamente, então essas pessoas que passam por certas decepções, como investir novamente em você ter que se oferecer a um jogo do qual necessariamente vai ser necessário, vai ser preciso lidar com o mal-entendido. Como? Convite a que cada um invente. Mas tem um trecho do texto que acho que é bem isso que você está falando, que eu achei lindo, que é o que permite avançar para além da angústia
é habitar um lugar ao qual se chega pelo reposicionamento diante de uma falha, mais ou menos nos seguintes termos. Eu achava que a satisfação dependia da consistência de uma identidade e da garantia de amor vivida junto ao outro. Não depende. Existe satisfação mesmo sem identidade plena, mesmo sem o outro consistente, mesmo sem o amor garantido. O indispensável é somente um pouco de crédito encantado, de material imaginário e de jogos de promessa que me reabram ao outro. O restante é poroso, furado, inventado. Eu achei isso maravilhoso, porque daí você pensa, só depende da minha disponibilidade e abertura ao jogo, né? Eu talvez fiz parecer aí que é pouca coisa o crédito, mas o crédito é muito importante, né? Quer dizer, de que variáveis, frutos do acidente depende para que eu me enganche em algum lugar que eu não estou calculando isso, né? Tudo bem, é isso. Claro que se a gente está mais disponível, de alguma forma é mais fácil, né? Se abrir a isso. Mas de alguma coisa que possa acontecer para a gente estabelecer novas ligações. O que é interessante observar é que eu poderia dizer assim, tomando como exemplo a experiência de diversas análises, né? Que é, primeiro, de que tem um trabalho que às vezes ele é lento, né? De visitar e começar a traçar, estabelecer uma certa relação com a própria repetição, né? Então conseguir tornar isso pelo menos legível. Olha, eu percebo que eu repito, eu me defendo em certos lugares, eu tendo a construir esse tipo de sentido para o que me acontece, então eu sempre me vejo em tal posição subjetiva. E abalar isso, por isso que eu digo, né? Trair a fidelidade do sujeito a esse sentido que ele está acostumado a dar, é um trabalho às vezes muito lento, né? Porque a gente é muito aderido a essa significação primeira, né? E poder ir abrindo, fazendo furos, né? Ou abrindo, fazendo cortes para possibilitar aí, vamos dizer, uma certa plasticidade que inclua outros elementos nessa matéria, vamos dizer. Às vezes é um trabalho que gradualmente vai sendo possível e a pessoa às vezes vai podendo ler ou assimilar novos sinais para propor uma nova combinatória. Não é exatamente também que nenhum analista, assim como a figura sedutora às vezes não é dona do efeito produzido, estou propondo que o analista também não saberia dizer aí de antemão aonde que vai ser a operação que vai produzir esse efeito. Mas às vezes a gente observa que esses deslocamentos podem se dar, às vezes de forma mais suave, mais paulatina, às vezes de uma forma mais abrupta, né? Mais surpreendente. Assim. Você fala desse movimento de saída dessa posição fixada nessa própria fantasia, e você fala, eu prometo que depois desse caminho você será outro. Não o conquistador do não sabido original, simplesmente outro. Isso não teria um valor digno o suficiente para engajar o desejo? A gente ainda acha que o final feliz é essa história virar um casamento ou um namoro, né? Essa sedução virar um amor para sempre. Talvez o feliz não seria só a gente entender que a gente pode se engajar com o nosso próprio desejo? Porque seria poder perder aquela imagem de nós mesmos que está ali idealizada e que a gente quer fazer, a gente quer fabricar o nosso ideal, né, através do outro. Então a gente chama o outro para nos dar essa confirmação. E o que a sedução vai entregar, né, nos melhores casos, vai ser de que nada disso. O que a gente vai encontrar no decorrer da experiência é uma transformação em outra coisa. Que não se trata... Porque é isso, assim, às vezes a ferramenta que a gente usa para calcular qual é o nosso valor e qual é o valor disso no qual a gente se transformou, né, são essas ferramentas de reconhecimento social, né, de sucesso, de produtividade. Mas como é que a gente constrói o que seria, né, a possibilidade de uma outra chave de leitura que possa dar valor para aquilo que surge de singular, que eventualmente não está amparado, garantido pelos critérios públicos de reconhecimento. Então tem algo diria assim, quase de solitário, porque é uma experiência muito íntima, que a gente quer viver com alguém, a gente quer contar para alguém, mas ao mesmo tempo é uma experiência que a princípio é absolutamente solitária. Assim. Nesse sentido também seria necessária a coragem, né, para viver isso e depois poder eventualmente comunicar, né, ou contar para alguém. E você acha que a gente precisa ter um pouco de esperança e fé também?
Olha, são nomes que podem ter diversos usos, mas eu costumo recorrer um pouco... Claro, que esperança nesse sentido, né? De apostar que... Eu digo assim, eu teria fé a apostar que eu me equivocar pode ser algo interessante. Pode ser algo ruim, mas pode ser algo interessante. Então, tem uma certa confiança, que eu diria uma confiança quase nesse método, né? De que a surpresa pode trazer algo de valor. Super obrigada, Laerte, que a gente possa se abrir para surpresas e para seduções. Eu que agradeço. Muito obrigado.